Boa noite. Parabéns aos cantores, ao coral. Muito bacana. Parabéns. As energias ficaram mais utilizadas. Bem, hoje eu vou falar sobre enfermidade e cura, baseado em Joana de Ângeles. Para o próximo mês, nós tínhamos marcado um tema que vai ser mudado, vai se chamar Tempo de Renovação, como vai ser o último semestre. Eu queria alguma coisa relacionada à mudança. Tá? Bom, falar de enfermidade é só prestar atenção no nosso cotidiano, como que nós enfrentamos os lances da vida, e algumas vezes não enfrentamos, fugimos. Dá para começar a entender como que a alma vai enfermando, vai ficando doente, né? Eu vejo que a falta do nosso autoconhecimento faz com que nós vamos enveredando por esse caminho, às vezes de doença. A hora que a pessoa vai ver, ela já está como que possuída daquele estado. Você pega uma pessoa depressiva, às vezes ela quer saber a causa. Ué, por que eu estou depressiva? Ah, foi pela morte de alguém? Foi pela perda? Foi por uma separação? Um desemprego? Não tem um motivo único. Ao longo da vida, a pessoa vai fazendo coisas que vai gerando esse desconcerto interno na personalidade. Então vocês vejam, às vezes nós nos permitimos ficar remoendo ideias. A pessoa é craque nisso, fica remoendo, se colocando para baixo, se subestimando, se desqualificando. Outras vezes fica presa a determinadas emoções, raiva, ódio, inconformação, e fica brigando. Então, como é possível ter saúde? Equilíbrio, não é? A sociedade ainda, ela, por conta da ignorância social, acredito eu, e também da visão materialista, nós ainda não damos valor a alguns comportamentos que são nocivos e parecem que são naturais, parecem que são normais. Então, a pessoa que fica reclamando da vida, parece natural, ela está reclamando talvez de coisas que não estejam acontecendo, ela está inconformada com a sua situação, mas será que é mesmo? Porque se fosse, digamos, uma reclamação dinâmica, não sei se existe isso, mas uma reclamação mobilizadora, para que ela saísse daquela situação, então seria uma coisa boa, uma coisa proativa, não é? Mas a tendência é uma reclamação mórbida, que com o passar do tempo ela não consegue sair, ela fica presa à situação. Lá, eu já disse aqui, acho, no livro Nosso Lar, o André Luiz, depois de desencarnado, ele, inconformado com a sua desencarnação, a família na Terra ainda, ele começa a reclamar, a se lamentar, e o benfeitor Clarencio fala: olha, André, se você quiser ficar bem aqui, para de reclamar, porque lamentação é enfermidade mental grave. Olha só, lamentação é enfermidade mental. E nós nos permitimos, achando que estamos, algumas vezes, algumas pessoas dizem isso, né? Ah, eu estou fazendo uma catarse, estou colocando para fora. Bom, se colocasse para fora e resolvesse, estaria bom. Mas não, a pessoa fica pior. Então, estas pequenas ocorrências que nós nos permitimos ficar pensando, remoendo, algumas emoções que damos manutenção, vão alterando a nossa saúde psíquica
e física. Bom, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela diz que bem pensar é a elevada forma de viver. Bem pensar é uma elevada forma de viver. Vocês acham que sim ou não? Sim, sim. Bem pensar. Não são aqueles pensamentos positivos, mágicos, né? A pessoa fica pensando, eu sou maravilhoso, 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 eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. É um pensamento doente, né? Que parece que é saudável, mas é doente. Porque esse pensamento positivo é uma construção. É algo que nós vamos elaborando e ele vai tomando consistência. Né? Não é um pensamento mágico. E ele é alicerçado, então, durante a nossa existência. Nós temos ainda muitos pensamentos negativos, temos estímulos sociais negativos, temos coisas que trazemos do passado. Então, se a pessoa se descuidar, logo vem aquela avalanche de pensamentos negativos. E também de emoções, medo, insegurança, raiva, tristeza. Então, um pensamento elevado que diz a benfeitora aqui, é o indivíduo perceber esses negativos e começar a trabalhar. Algumas pessoas já se renderam, né? Que nem uma pessoa, uma vez apareceu no consultório, ela falou, olha, não quero mais pensar, me ajuda a parar de pensar. Como que é possível isso? Não dá para dar nó no pensamento, né? A gente não enxerga ele. A pessoa, ela cai no monoideísmo tão grande, ela fica pensando insistentemente numa coisa, que aquilo ganha vida dentro dela. Se automatiza. Depois que se automatizou, ela tem que trabalhar legal para ir desautomatizando. E automatizando pensamentos positivos, né? Alicerçado na experiência positiva. Depois diz a benfeitora, de acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Então, provavelmente nós conseguiremos fazer uma aferição de como nós estamos em nossa moralidade. Como que é o padrão dos seus pensamentos? O padrão constante é um pensamento mais tendente ao pessimismo? Mais tendente ao otimismo? Mais confiante? Mais inseguro? Mais bondoso, generoso? Mais futriqueiro? Brigão? Como que isso está dentro de você? Então aí tem o valor moral. Não, olha só o que ela fala, moral, não intelectual. Porque intelectual nós podemos desenvolver. Você pode melhorar a sua inteligência através de estudos, cursos, etc. De leituras, não é? Então você refina a sua inteligência. E às vezes nós, assim, nessa sociedade que predomina mais a forma do que o conteúdo, nós vemos uma pessoa falar bonito, nós achamos que aquilo tem conteúdo e não necessariamente. Então a pessoa fala difícil, com palavras rebuscadas, ou se não mostra uma inteligência bastante desenvolvida, não quer dizer que ela tenha moralidade. Não quer dizer, mas pode ter. Depende, não é? E ter muita inteligência não quer dizer que a pessoa não tenha angústia. Algumas pessoas às vezes querem superar algumas dificuldades através da inteligência. Depende de como ela usa essa inteligência. A inteligência não necessariamente é um antídoto contra o sofrimento, mas sim a conduta moral. A prática do bem. Aí sim. Porque o bem que eu estou fazendo, primeiro que eu já estou aqui exercitando o bem. Isso está me ajudando. E eu também estou gerando o bem no meu destino. Lei de ação e reação. Bom, então, em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Olha só, essa ideia é muito interessante.
Algumas pessoas, mesmo aqui, como lá fora, agora talvez estejam no paraíso ou no inferno. Algumas estão vivendo no caldeirão, dentro do caldeirão, aquele fogo ardendo, porque a pessoa está se torturando com algumas coisas. Então ela está no inferno. Algumas estão no paraíso. Existe uma esperança, uma expectativa positiva dentro da pessoa. Olha só, escutem o que diz Joana de Ângeles. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Para algumas pessoas, esse mundo é assustador. É um caos. Então, este mundo, objetivamente, é um caos ou é uma projeção da pessoa? Projeção, não é? E o problema é que, às vezes, essa projeção faz a pessoa perder um pouco da objetividade e ver a coisa como é. Não quer dizer que não haja um problema no mundo, existe. Mas qual o percentual disso que eu enxergo no mundo? Qual o percentual é realidade e qual o percentual é fantasia minha? É fabricado por minhas ilusões. Então, a pessoa pode dizer, que nem eu já vi, não é? Na rádio, a pessoa fala, eu não aguento mais esse casamento. E às vezes a pessoa fala isso querendo que a gente fale alguma coisa para ela se separar. Aí a responsabilidade não é dela, é da gente. Né? Aí nesse caso, você acha que a gente tem que se separar? Você que tem que saber. Né? Isso que a gente fala. A pessoa fala, eu já fiz de tudo e não dá mais certo. Mas o que é fazer de tudo? Para uma pessoa de pouca tolerância, para uma pessoa intransigente, o que é fazer tudo? O tudo dela é muito pequeno. Entendeu? Então, talvez ela veja aquele casamento como um inferno, porque ela está infernizando o casamento. Não porque ele esteja necessariamente. E aí, às vezes, a pessoa cai fora do casamento, achando que está resolvendo, e não está. Ela vai entrar num outro casamento, vai gerar o mesmo problema. Porque ela é uma pessoa problemática. Ela não sabe conviver, ela não sabe ceder, ela não sabe levar um não sabe ser contrariada. E aí parece, é claro, alguém falar um não para ela, que não é nada representativo, ela já acha que é um desastre. Você não gosta de mim, só porque falou não. Não é? E assim, no ambiente de emprego, é a mesma coisa. A pessoa pode dizer, o meu empregador é um déspota que ele está me escravizando. Não, às vezes a pessoa só está fazendo a função dela, mas ela acha que faz excessivamente. Ela é a doente, não é o empregador, depende. Aí eu vejo a necessidade de nós nos conhecermos. Tem gente que está desistindo fácil da vida, porque encontra alguns obstáculos. Joana de Ângeles fala que faz parte do cardápio evolutivo esses obstáculos. Então, se a pessoa é muito frágil, muito sensível, ela se machuca com qualquer coisa. E vocês veem outras pessoas que levam pancada de verde e amarelo, estão lá, não desistem, elas vão avante. Ela tem um grau de tolerância e de compreensão da situação que aquilo não derruba ela. Portanto, nós temos que fazer uma leitura disso, um olhar sobre nós mesmos, se somos muito frágeis, muito melindrosos, às vezes muito mimados. Né? A pessoa foi muito mimada, a mãe fazia tudo para ela, ou para ele, e agora, quando ela tem que fazer, ela acha que é o fim do mundo. Eu não aguento mais, eu não suporto. Está insuportável. E ela está fazendo o cotidiano, que é natural para todo mundo. Que nem outro dia eu vi uma pessoa que dizia que estava se esforçando demais, porque ela trabalhava, tinha que ir para a faculdade à noite, não dava para comer direito, e não sei o que lá. Eu falei, puxa, é interessante, você está fazendo o que a maioria dos brasileiros que estudam faz. Né? Ela pensou que era exceção, porque ela estava fazendo aquilo. Tem gente que chega em casa e ele vai lavar a roupa, vai limpar a casa,
né? Vai preparar comida para o outro dia. Muito bem, então como que é o seu mundo? Ele é cheio de pessimismo, de derrota, de confiança ou de otimismo? Olha, uma coisa que nós já falamos aqui, assim, quando a gente faz essa pergunta, é você fazer essa verificação interna, sem o discurso, mas sim aquilo que se sente, não o que nós pensamos, o que nós sentimos. Porque às vezes nós somos, né, mesmo no meio espírita, não, eu sou otimista, eu acredito nas coisas, mas o sentimento pode ser diferente. Às vezes nós desejamos uma coisa e pensamos que somos o desejo, e não somos. Nós desejamos ser otimistas, mas às vezes somos pessimistas. O fato de desejar não quer dizer que somos. E a pessoa às vezes faz um discurso do desejo que está furado. Percebe? Então, o que vai mudar é o que está lá dentro, como eu estou me sentindo. A pessoa fala, não, eu sou otimista, mas vive angustiada. E aí? O que faz? Que otimismo é esse? A pessoa se diz confiante, mas ela às vezes não aceita uma promoção na empresa. Ela acha que é confiante, não, eu tenho capacidade para fazer isso, mas ela pode se sentir inferior, incapaz. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculando-se ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais. Nós vivemos todos numa mesma comunidade, as pessoas da família, do trabalho, do centro espírita, mas nós nos diferenciamos por conta desse conteúdo mental, que ela diz aqui, os conteúdos mentais. E esse conteúdo mental não é uma construção só da existência presente. E aí às vezes aparece um disparate por causa disso. Eu posso me achar na vida presente uma pessoa construtiva, uma pessoa empreendedora. E eu posso trazer do passado um sentimento de fracasso que eu já vivenciei no passado, e esse sentimento de fracasso, ele se bate com esse meu comportamento empreendedor. Deu para perceber isso? É a mesma coisa que eu ser hoje uma pessoa, eu me sinto capaz na minha profissão, porque eu tenho conhecimento técnico, mas eu me sinto inferior, uma inferioridade que eu trago do passado. Então, eu faço o meu trabalho, mas duvidando dele. Será que está certo ou não? Que nem um médico que eu atendi, que o cara tem uma formação, e ele não prescrevia, ele tinha medo de prescrever medicamento, porque ele tinha medo de errar, e disso trazer algum problema para ele. Não é? Então, olha a briga interna. A pessoa se sente capaz, ela domina o conhecimento, mas vem sempre aquela dúvida: será que estou fazendo certo? Será que eu não vou pisar na bola? Será que não vai acontecer alguma coisa errada? E isso muitas vezes paralisa, porque é um conflito. São coisas opostas. O conflito vem disso, dessa oposição. Eu confio, mas me sinto inferior. E às vezes, quando se fala de sabotador interno, é alguma ideia que nós trazemos do passado, uma crença. Digamos que a pessoa hoje quer ser feliz, porque ela viu o casamento dos pais, que foi um fracasso, e ela quer ser feliz. Mas ela tem uma crença interna que sabota essa possibilidade. Ou ela pode trazer do passado. Ela aprendeu que não existe felicidade, segundo as crenças dela. E quando a felicidade bate às portas dela, ela duvida. Às vezes nega e não se permite vivenciar aquilo. Depende. Ou pode vivenciar a felicidade carregada de culpa. Faz um tormento terrível. Por exemplo, quantas pessoas fazem sexo cheias de pecado, cheias de punição? Porque trazem isso do passado. Nós aprendemos no passado que sexo era pecaminoso e feio,
E hoje, quando a pessoa faz sexo, vem essas ideias de pecado. Ou de ganhar dinheiro. Dinheiro também é do demo, é pecado. A pessoa começa a ganhar dinheiro, ela começa a ficar desequilibrada, porque ela está saindo da luz de Deus, está indo para o caminho errado. Depende das crenças que nós temos internamente. Aí a necessidade de começar a conhecermos, né? Esse conteúdo interno. Graças à educação mental e moral, os pensamentos emitem ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar. Bom, se nós então vamos trabalhando esses pensamentos, as nossas crenças, as convicções, e vamos mudando, nós poderemos começar a gerar esse bem-estar. Eu vejo esse bem-estar como essa proposta de Joana de Ângeles, desses pensamentos trabalhados, como também da harmonia interna. Depende do que nós temos internamente, né? E eu gosto de fazer analogia. Se você está com o estômago cheio de coisas que são indigestas, provavelmente isso vai começar a dar dor de cabeça e vai te perturbar. Quando nós estamos dentro de nós cheios de memórias indigestas, cheios de lembranças, de imagens perturbadoras, nós não vamos ter bem-estar. Nós vamos estar mal-humorados, com raiva das coisas, inseguros, apreensivos e por aí afora. Alguém percebe isso em si mesmo? Porque às vezes nós temos a impressão que o mal-estar vem de fora, que os outros nos fazem isso, o ambiente de trabalho, a casa, seja lá o que for. Nós somos muito treinados a olhar para fora e pouco tomar contato conosco. Então parece sempre que vem lá de fora. São as pessoas que fazem isso conosco, as pessoas, a sociedade, seja lá o que for. E nós espíritas também falamos dos obsessores. Não que eles não estejam aí esperando a oportunidade, não é? Estão, mas a obsessão começa da auto-obsessão. Se eu estou cheio de brechas, eles vão aproveitar isso para me obsediar. Então começou em mim primeiro, a obsessão. Bom, só retomando, ela diz que os pensamentos emitem ondas vigorosas. Agora, quando você pega uma pessoa pessimista, ela está irradiando ondas vigorosas. Quando uma pessoa se subestima, ela está emitindo ondas vigorosas. Ela se subestima, ela se desqualifica. Imagine a carga mental, né, que ela irradia em si mesma. E também, com essa onda mental, quando nós estamos com raiva de alguém, quando nós estamos numa relação inamistosa, nós estamos irradiando essa onda poderosa na pessoa. Aí a gente pode pensar na obsessão mútua, que poderemos fazer um com o outro. Agora, se eu estou lá em si mesmado, preso nos meus pensamentos, e pensar são ondas vigorosas, e eu estou remoendo o lixo mental, como que nós vamos nos sentir? Bem? Bem mal, né? E aí a pessoa fala, nossa, estou com uma indisposição. Eu acho que é esse ambiente, eu acho que é o que eu comi, e vem um monte de desculpas. Imagina como está a aura da pessoa. Quando ocorre o contrário, com construções mentais doentias, ela estava falando do bem-estar, perversas e insensatas, que se transformam em toxinas destruidoras. Aí pode aparecer uma série de doenças nossas, que a gente não sabe a origem, né? Doenças fantasmas. Você vai no médico, faz o diagnóstico lá, passa por exame médico e não tem um diagnóstico. Tem doenças do perispírito que não são detectadas, né? E
A pessoa está bem por fora, mas por dentro ela está mal. Então é interessante isso, né? Algumas pessoas, você pode encontrar pessoas com o corpo doente, mas estão sadias por dentro, porque elas estão confiantes, estão otimistas, e ao contrário também. Muito bem. Bom, então quando nós temos estas construções mentais doentias, elas podem formar perturbações no indivíduo que vai alterar as suas emoções, as suas ideias e a sua percepção. A pessoa começa a ver as coisas de forma distorcida, confusa, né? E ela pensa que o problema é lá fora, e ela não percebe que a distorção está dentro dela. O tormento. Cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Bem, cada comportamento tem o seu correspondente emocional. Então, quer ver? Imagina que você vai viajar e você pensa na viagem. Você vai fazer uma viagem de férias. Quando você pensa isso, existe um correspondente emocional ao pensamento. Bom, que legal, vou sair de férias, o pensamento. A emoção é uma alegria. Ou, eu vou viajar, mas eu vou no enterro de um amigo, de um parente. Vai ter uma emoção correspondente, que é a tristeza, não é? Então nós temos milhares de pensamentos todos os dias que têm os seus correspondentes emocionais. Qual é o teor dos seus pensamentos? Nós falamos no começo dos padrões de pensamento. Então, se nós temos constantemente pensamentos pessimistas, negativos, tem o correspondente emocional. E quando eu me emociono, essa emoção reflete no meu corpo. Eu somatizo. Então, olha o corpo como absorve muitas coisas. Para nós, né? Pensamento e saúde são termos da mesma equação da vida. Pensamento e saúde. Se você prestar atenção no que nós sabemos sobre isso, invariavelmente, nós aprendemos que doença é um problema que não tem muito a ver com os nossos pensamentos, mas sim com as nossas ações sociais. E para você se curar, você tem que consumir medicamento. Então, os laboratórios, eles fazem nós aprendermos isso. Nós vamos sendo doutrinados a pensar assim. Né? Você está com dor de cabeça, você tem que tomar um medicamento. Não é para você saber qual é a causa da dor de cabeça, você tem que eliminar o efeito. E assim outras tantas doenças. Assim nós alimentamos o sistema. E nós ficamos felizes, ingenuamente, achando que estamos curados. Enquanto isso, a causa do tormento fica gerando problemas na vida da pessoa. Como diz a benfeitora aqui, são equações do mesmo problema: saúde e pensamento, ou doença e pensamento. Então nós temos que começar a mexer nisso, nesse pensamento. Agora vocês vejam, aí também tem algumas coisas que acontecem que a pessoa acaba desistindo. Muitos de vocês, todos nós, já ouvimos falar bastante sobre essa questão do pensamento, que afeta as nossas emoções, o nosso corpo. Nem sempre nós temos dados muito objetivos, nem sempre nós conseguimos sentir claramente o que acontece, então isso parece balela. E aí nós deixamos de lado. Só quando acontece uma somatização legal, pesada, aí a pessoa começa a perceber. Quando aparece uma gastrite, uma úlcera, uma alteração de pele, uma labirintite, enfim, uma série de coisas aí que altera a vida da pessoa, insônia.
aí ela começa a perceber que aquilo que ela está pensando, dos seus problemas, às vezes ela não sabe pensar sobre os seus problemas, está alterando toda a sua fisiologia, as suas emoções, as suas energias, o perispírito. E ela está adoecendo. Não é? E esses pensamentos doentios são portas de entrada para o obsessor, que pode chegar em nossa cabeça e ficar inculcando mais besteira ainda sobre o que nós estamos pensando. E nós achamos que aquilo não funciona. Eu já falei aqui na vez passada dos achados da psicologia positiva, que mostra que os sentimentos elevados, os sentimentos positivos, como alegria, esperança, contentamento, são várias emoções positivas. Elas deixam a pessoa com pensamentos mais claros. Os pensamentos, não é? E a pessoa com os pensamentos mais claros, ela tem uma visão mais ampla da vida. Ela tem mais alternativas. Uma pessoa com a mente fechada, por exemplo, uma pessoa perturbada, uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, ela não tem muitas alternativas, porque a cognição dela, o campo mental dela se fecha. Não é? Ela não tem recursos para decodificar aquilo que está acontecendo, porque ela está atrapalhada, está confusa. Muito bem, então nós temos que ir aprendendo a tomar contato com os efeitos desses sentimentos, prestar atenção. Provavelmente quando você entra na sala de passe, você sente a energia do passe, sente uma mudança, uma alteração do humor. Provavelmente uma alegria, uma confiança, um bem-estar. As energias elevadas elevaram as nossas emoções e aquilo melhorou as nossas ideias. Os pensamentos positivos seriam esses pensamentos claros, com o seu componente emocional, que vai gerar um bem-estar na pessoa muito grande. Então, uma pessoa que está nesse estado, ela é muito mais determinada, muito mais confiante, ela tem mais perspectiva de vida, ela é mais sagaz, diferente da pessoa perturbada. Bom, como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva, em favor das suas construções morais. Saiu da página. Essas coisas acontecem só em palestra. Só um minutinho. Muito bem, já me achei. Bom, então ela fala, como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva, em favor das suas construções morais. Bom, se eu tenho pensamentos mais claros, eu vou ter ações mais construtivas, aí é a conduta moral. O que o Allan Kardec fala da moral no Livro dos Espíritos? É a regra da boa conduta. Então, quando nós temos uma conduta legal, respeitando os outros, nós estamos exercitando essa moralidade, isso daí vai ganhando corpo dentro do indivíduo, não é? E ele acerta mais. E também isso é um antídoto contra a culpa, contra os tormentos pessoais, porque o indivíduo tem a consciência tranquila. Diferente de quando nós estamos perturbados, fazemos coisas inadequadas que depois geram uma autocobrança muito grande. Agora, por exemplo, como vocês acham que nós podemos praticar esses pensamentos positivos? Vamos por vez, por favor. Nós temos até o final.
fazer isso? Muitas vezes sai esse questionamento de como fazer, porque as receitas não faltam, não é? Existe uma abordagem psicológica chamada Gestalt terapia, que ela fala muito de como fazer as coisas. Então, quando se fala de reforma íntima, como fazer a reforma? A reforma é boa, sem dúvida. A pessoa se reformar, se modificar, melhorar, crescer. Sim, mas como se faz isso? E como se tem bons pensamentos? Então começar a pensar positivo. Será que é assim? Então como que é? Acho que o sentimento gera o pensamento. Você sentir, você gera o pensamento. Então, como trabalhar também o seu sentir, que é uma coisa muito mais... O pensamento você pode organizar, não o sentir não. Mas eu acho que através do sentimento também poderia ser uma forma, através de você sentir o seu sentimento para gerar o pensamento. Então, melhorar você internamente, o seu sentimento para gerar o pensamento. Ok. É interessante, né? Quando fala de pensamentos e sentimentos, tem gente que primeiro não sabe diferenciar um do outro, o que é pensamento e o que é sentimento, né? Você fala para a pessoa, o que você está sentindo? Aí ela fala um pensamento. O que você está pensando agora? Ela fala de uma emoção. O que você está pensando agora? Eu estou com medo, mas isso é emoção. O sentimento, ele, quando por exemplo, Joana de Ângeles cita 2 sentimentos elevados que geram uma disposição mental muito legal, que é o amor e a gratidão. Quando nós temos esse sentimento de gratidão por algo que aconteceu, né? É uma coisa gostosa, é uma coisa amorosa, é uma coisa leve. É diferente de uma emoção pesada, raiva, ódio, né? A pessoa fala que eu estou com ódio, e você vê que ela fica vermelha, né? E o que ela está irradiando é altamente tóxico. O primeiro acontece dentro dela. Então, se nós começamos a alimentar sentimentos elevados, por exemplo, da gratidão, e a psicologia positiva, ela propõe que a pessoa faça o diário da gratidão, para que ela se lembre das coisas boas que acontecem no seu dia a dia, ela vai formando um banco de dados de positividade que vai gerar maior bem-estar durante o seu dia. Esses sentimentos elevados vão mexer nos pensamentos. Assim como os pensamentos também, como tem um correspondente emocional, pode gerar sentimentos legais. Então, por exemplo, eu posso pensar numa pessoa que eu não gosto, eu estou pensando nela. De repente, vamos dar um nome, a pessoa começa a pensar no chefe ou na sogra. E aí ele começa a ficar trêmulo, com raiva, começa a babar, né? Bom, houve aí um correspondente, o pensamento contribuiu para essa alteração das emoções. A pessoa sai de casa, vocês vejam, né? Tem alguns chefes, alguns empregadores, que eles acham vantagem em ser déspota. Ele acha muito bacana os outros terem medo dele. É muito bacana isso, né? Para não ser um bralino, isso é o máximo, porque ele desfruta de todo o poder do pior que há. Muito bem, então a pessoa, quando sai de casa e começa a pensar no chefe, ele já começa a irradiar energias atormentadoras que vão chegar nele. Se ele não tiver defesa, ele vai assimilar isso, ele vai absorver. Então, este é o dividendo do déspota, os dividendos do comportamento inadequado. O indivíduo sai do trabalho bravo, cheio de raiva, cansado, estressado, e ele invariavelmente leva toda essa carga, essa caçamba para casa. Ele chega lá, abre a caçamba, joga lá, e depois ele mesmo vai se fartar desse lixo, porque ele vai deitar no sofá dele para descansar em cima desse lixo, ou na cama dele. Algumas pessoas chegam em casa antes de tomar banho, às vezes ela dá uma cochilada, e aí ela já deixa a energia lá, doentinha. Depois ele toma banho, fica bem, aí ele volta na energia doente e volta ao estado anterior, né? Não adiantou nada ele chegar em casa, continua doente. Então, quando o indivíduo está saindo do trabalho, ele
tem que trabalhar suas energias, ele pode começar a pensar em coisas boas que vão acontecer na sua casa. Eu vou chegar em casa bem, eu vou tomar um banho quente, eu vou jantar, eu começo a elaborar coisas positivas. A mesma coisa quando nós vamos para o trabalho. Eu, antes de chegar no trabalho, eu posso começar a desejar ideias boas para aquela pessoa que é difícil comigo. Eu posso envolvê-la em luz. Então eu estou carregando de sentimentos e de ideias que vão gerar energias favoráveis, amistosas. Não é? Vocês vejam, o André Luiz fala isso e a gente não percebe. Quando nós estamos enfesados, estamos de mau humor, etc., onde quer que nós estejamos, nós estamos exteriorizando dejetos mentais. Dejetos mentais, porcaria. Nós estamos jogando porcaria no meio ambiente. Nós nos preocupamos tanto com a ecologia, que é importante, mas imagina a quantidade de dejetos que são jogados ao nosso redor. Quando nós andamos na rua, então, qual que é a ideia? É começar a jogar luz. É começar a limpar essa sujeira com ideias positivas. Imaginando que está saindo coisas boas de nós. Luzes que vão dissipando essas energias doentias. Eu já falei aqui que André Luiz, quando ele veio pela segunda vez na Terra, depois de desencarnado, isso consta no livro dos Mensageiros, ele vê um foco de energias escuras e ele pergunta para o benfeitor o que é aquilo. E o benfeitor fala que é a exteriorização dos pensamentos de encarnados e desencarnados. A pessoa que entra em contato com aquela energia fica pessimista, medrosa na hora. Começa a ficar inquieta e fica doente por causa do conteúdo daquelas energias. Então isso acontece a todo momento. Então nós podemos começar a treinar, a exercitar, até automatizar a ter esses pensamentos construtivos. Eu estou indo para o trabalho, vou enchendo a minha sala de energias saudáveis, de alegria. Eu vou encher o meu chefe de alegria, de boas energias. Quando eu venho para casa, eu também encho a minha casa de boas energias. No trajeto, eu já vou elaborando pensamentos positivos. Porque se eu estiver pessimista, eu estou sentado aqui no metrô, tem uma pessoa do meu lado, se eu estiver pessimista, eu pego as energias dela. E quem for mata borrão, mais ainda. Aí a pessoa chega em casa feliz, não sei o que aconteceu hoje, eu peguei o metrô, mas hoje eu estou tão feliz. É claro, o outro sugou toda a sua energia doente, deixou você legal, e ela vai chegar em casa daquele jeito, arrastada de quatro. Então, isso acontece mais do que imaginamos. Assimilação e desassimilação de energia. Quando nós chegamos mal em casa, se nós não conseguimos trabalhar isso, na hora do banho nós temos que desassimilar. Imaginar que está saindo aquela energia, a água que cai no nosso coronário, ela vai limpar todos os chakras e vai sair no planto chakra, tirando tudo aquilo lá. E a pessoa pode começar a se sentir melhor. Até que horas? Olha só, diz Joana de Ângeles. A preferência dos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados. Nós somos seres de hábitos, nós criamos hábitos. Então, esse é o problema de não saber elaborar algumas coisas. Você brigou com alguém no trabalho, ou brigou com alguém em casa. Se não resolveu aquilo, a tendência é ficar ruminando. Ficar ruminando automatiza, se não for resolvido rápido. Então, qual é o lance? Você brigou com uma pessoa, resolva. Não dá para falar com ela? Vai num caderno e escreve tudo que você queria falar para ela. Ou vai no espelho e fala como se fosse para ela. Tudo que você está sentindo. Porque a mente, isso é da Gestalt terapia, aquilo que não é resolvido fica pendente, pedindo solução. Por exemplo, se você saiu do trabalho hoje e ficou alguma coisa para fazer amanhã, de vez em quando isso deve ficar buzinando na cabeça. Amanhã tem que fazer aquilo.
amanhã tem que ir no banco, amanhã tem que fazer. A mente funciona assim. Então, quando eu briguei com alguém e não resolvi, a mente fica toda hora alertando sobre aquilo lá. Eu fico lembrando toda hora. E se eu cair na ruminação, eu automatizo. Aí aquilo para sair demora. Então, faça esse exercício. Fala no espelho, escreva, coloca tudo para fora, que isso também é terapêutico, também ajuda. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Bom, então eu estava falando dos hábitos, né? Então ela fala que são hábitos doentios arraigados que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos e não resolveram. Assim como os hábitos atuais não resolvidos são levados para frente, nós trazemos hábitos do passado, problemas não resolvidos, que arrastamos ainda hoje. E essas tendências, elas dividem a nossa consciência com os nossos problemas atuais. Então nós juntamos problemas do passado junto com os problemas do presente. Né? Então você imagina como que a mente fica para resolver tudo isso. Bom, alguns hábitos que são mais nocivos, a gente poderia citar aqui, a vingança, a inveja, desejos ilícitos. Isso é bastante nocivo. Uma outra coisa que às vezes a pessoa faz para espairecer, que é altamente nocivo. A pessoa chega em casa, toma um banho, vai no computador e entra num site pornográfico para espairecer. Ela espairece? Espairece, né? Ela vai ser carregada a hora que ela dormir, ela vai espairecer assim, nos umbrais da vida. Bom, se alimentar do ódio, a raiva, o rancor, tudo isso é bastante nocivo. Visitar esses sites também não são legais, né? Porque a pessoa, quando ela está vendo uma coisa, ela está evocando. Aí que está, né? Como nós conhecemos muito pouco o nosso pensamento. Quando nós pensamos, primeiro que André Luiz fala que o pensamento é indutivo. Ele induz as pessoas a fazerem coisas. As pessoas que treinam telepatia, elas treinam isso no metrô, no ônibus. Então, você está perto de uma pessoa, a pessoa está de costas para você, você pede para ela virar para você, pela telepatia. Você fica pensando, daqui a pouco a pessoa vira para você. Né? É telepatia. Então, isso acontece mais do que imaginamos. Quando eu penso em alguém, meu pensamento chega até essa pessoa, com uma carga de informação. Quando eu estou pensando na pornografia, eu estou exteriorizando essa informação. Eu estou evocando pessoas que estão envolvidas com aquilo. E eles vão aparecer na minha casa. Tem um caso de André Luiz muito ilustrativo no Missionários da Luz. Eu acho que eu já falei. Você já conhece esse caso? Missionários da Luz? Vai ter uma grande reunião no plano espiritual, ministrado pelo benfeitor Alexandre. Estão faltando 3 pessoas. E o benfeitor pede para André Luiz, junto com um outro benfeitor, ir na casa desses médiums encarnados para ver por que eles não foram lá na cidade espiritual. Um deles, não vou falar dos outros, quando entra no quarto do indivíduo, tem 3 prostitutas com o médium. A hora que ele vê o benfeitor, ele fala: meu Deus do céu, você me desculpa. Ele começa a dar todas as desculpas do mundo, né? E elas começam a falar: vocês não vão tirar ele daqui, porque foi ele que chamou a gente. E nós vamos passar a noite com ele. E André Luiz fica indignado. André Luiz é novo ainda nessa situação. Ele fala: mas como? Vamos afastar essas entidades e levar ele lá para a reunião? E o benfeitor fala: é o livre-arbítrio dele, ele escolheu. E eles vão embora e ele fica lá na situação. Por quê? Durante o dia ele começou a pensar. Em sexo de forma exagerada, ele evocou essas entidades. Né? Então, pensar é evocar. Nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, você pode pensar no seu chefe, que hoje quebrou o pau com ele, à noite você vai dormir e fica pensando nele. Você pode evocá-lo. Você está querendo se afastar dele, que não aguenta mais ele, e aí você chama ele na sua casa. Olha que programa noturno, hein?
Então, ao contrário disso, tem que fazer prece para ele, desejar o bem, né? Resolva isso no outro dia. Então, cuidado com o que nós pensamos, porque o pensamento ele é tanto indutivo como ele evoca também. Deixa eu ver aqui mais. A necessidade de renovar-se impõe-se como condição para a conquista da harmonia em favor da existência saudável. Isso mostra o quanto nós somos protagonistas da melhoria pessoal, né? Nós vimos aqui no centro, nós fazemos tratamento, curso, tudo isso muito bacana, ajuda bastante todos nós. Mas se o indivíduo não se compromete à mudança pessoal, não vai adiantar muito. E aí, algumas vezes, ele terceiriza a responsabilidade. Ele acha que o centro deveria torná-lo feliz, ou uma pessoa, seja lá quem for, abrindo mão daquilo que ele tem que fazer tudo por ele mesmo, né? Então, nós temos que nos esforçar para que essa harmonia seja instalada em nosso comportamento. Agora, quanto nós estamos dispostos a pagar por esse preço? Você está disposto a pagar por sua felicidade? Ou não? Bom, cada um de nós sabemos o que fazemos no nosso dia a dia, né? O quanto o nosso discurso é coerente com as nossas ações ou não. Infelizmente, algumas pessoas já estão acomodadas, por que não dizer informadas dentro de uma forma, aceitando que o sofrimento é uma coisa natural na sua existência, ou aceitando que os limites fazem parte da sua existência. Uma coisa é considerar isso dentro da sua realidade, a partir do momento que nós enfrentamos as situações para superar aquilo que for possível. Quando nós esbarramos no limite é uma coisa, mas quando nós imaginamos é outra. Então nós temos que fazer tudo que for possível. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês já sabem, mas só para dar uma ideia do esforço pessoal, que é a ideia dos completistas. Eu já falei aqui, não falei? O completista é aquela pessoa que, quando reencarna, ele cumpre 100% do que foi programado na reencarnação dele. Ok? E lá no livro do André Luiz, eles dizem que nós falhamos de 50% a 75% do que programamos. Dá para dormir essa noite? 50% a 75%. E por que isso? Eu tenho a minha hipótese. Que nós fazemos aquém do que podemos, aquém é para baixo, porque nós nos espelhamos em quem não faz nada. E perto de quem não faz nada, parece que a gente faz muito. Aí a gente acha que é maravilhoso, né? É uma lógica meio dos avessos. Então, a gente pega lá a família, os nossos amigos no trabalho, o pessoal não faz nada, não quer saber de nada, só da cerveja. E a gente vai uma vez por semana no centro, ou ler um livro espírita. Não, eu sou uma pessoa do bem, eu já estou engajado e tal. É um modelo falso, é um paradigma doentio, patológico de uma sociedade. Se nós nos baseamos numa sociedade patológica, esse modelo é doente. Agora, para dar uma ideia de um completista, é o Divaldo Pereira Franco. Ele é um completista. O Chico Xavier é um completista. E nós queremos ser completistas? Imagina que você sai de um programa super bacana da vida espiritual, planejado, você trabalhar aquelas áreas nevrálgicas da personalidade, aquilo que tem trazido muito sofrimento, muitas angústias, muitos limites. Então o indivíduo vem cheio de propósitos para trabalhar essa área conflituosa. Ele chega aqui, além dessa área conflituosa, ele faz mais algumas, né? Ele não faz quase nada. E aí, quando vem as provas, quando vem algumas dificuldades, ele fala que a vida é ruim, que a vida, né, que Deus não existe, etc. Ele recebeu tudo o que precisava. E os benfeitores são tão benfeitores, bem redundante, que Joana de Ângeles fala que quando a pessoa merece, ela sai fora do corpo físico e vai visitar a cidade espiritual de onde ela procede, para se reenquadrar
na programação reencarnatória, para não fugir daquilo lá. Mas nós merecemos, o lance é esse. Imagina, o indivíduo vai lá, olha a ficha dele e fala, puxa vida, eu programei esses 10 tópicos aqui, eu não fiz nenhum, ou fiz só um. Mas ele olha e dá de ombros. Adianta? Não adianta. Então ele não vai acessar. É para quem quer realmente se modificar. E algumas pessoas, equivocadamente, elas têm a ideia de que renovação, melhoria pessoal, é uma coisa muito sofrida, triste, de se colocar para baixo, de ser o último da fila. É umas ideias doentias que nós trazemos de algumas religiões, né? Que a pessoa tinha que sofrer muito para se renovar, porque já era cheia de pecados. Olha só, velhas construções mentais dos vícios de conduta primitiva, nós ainda trazemos isso dentro de nós. Velhas construções mentais dos vícios de conduta primitiva. Por exemplo, agressividade, impulsividade, vingança, ainda carregamos isso. Devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem viger no íntimo e na sociedade. Então, olha só, ela fala aqui dessa conduta ética, né? Então, se eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que dar um jeito de superar isso na minha vida. Se eu sou uma pessoa antissocial, eu tenho que pegar isso de frente e dar um jeito, ou não. Então, qual é o nosso ponto nevrálgico? Qual é a nossa pedra no sapato que nós estamos empurrando com a barriga? Muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores. Olha só os costumes que eu falei no começo que nós nos permitimos. Então, por exemplo, inveja, praguejar, difamar alguém, é uma conduta mental inferior, que levam a fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos de difícil liberação. Esses distúrbios complexos, que é muito interessante, a pessoa faz tudo quanto é exame e não consegue diagnosticar. Então, ela tem uns descontroles, umas perturbações, né, que podem estar no perispírito, nas energias, na obsessão espiritual, e que o comportamento está favorecendo essa conduta inferior. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? Por que nós pensamos mal? Defesa? Defesa? Quem falou? É uma pergunta, é uma sugestão. Ele fala de defesa, mas alguém fala alguma coisa? Por que pensamos mal? Ócio. Orgulho? Ócio. Ócio? Imperfeitos? Mas nós sabemos, e aí? Nós já sabemos que temos os pensamentos. Porque tem gente que ainda nem sabe, né? Nem sabe. Ele acha que é da natureza dele, ele acha que é celular, alguma coisa assim. Mas nós já sabemos, e por que nós, mesmo sendo imperfeito, a gente não muda isso? Falta de atitude. Falta de atitude? De mudar as atitudes. Olha só, você pode, de repente, você vai no médico e fala: olha, isso que você está comendo está aumentando o seu colesterol. Aí você para de comer aquilo, com esforço, porque é gostoso. Ou não, né? Ou não. Então, você está trabalhando para superar alguma coisa que pode te trazer problema. Por que na área do comportamento não é assim? A pessoa tem pensamentos complicados, tem gente que, olha, arruma pelo novo mesmo.
arruma um jeito de brigar com a vida. Pessoas insatisfeitas, pessoas mal-humoradas, elas veem mal em tudo. Se você não cumprimenta a pessoa, ela acha que você não gosta dela, que ela está sendo rejeitada, ela acha que está sendo desprezada. Tudo é motivo para briga, né? Então existe uma inquietação interna que não consegue sossegar. O que é isso? Que inquietação é essa? Por que tem esse vulcão em constante labareda? Me parece que nós não estamos sabendo muito cuidar de nós. Se nós conseguimos mudar uma dieta alimentar, conseguimos, é porque não mudar alguns comportamentos. Tem gente que tem, isso acontece entre marido e mulher, né? Às vezes um gosta de provocar o outro, de subestimar. Por que não parar com isso? Por que não elogiar? Por que não ver as qualidades? Por que não adquirir essa qualidade de ver o lado positivo das coisas? É aquela passagem bíblica que os apóstolos veem uma carniça de cachorro e falam, nossa, que cheiro horrível. E Jesus fala, olha os dentes dele como eram bonitos. Jesus viu o lado positivo, o lado bom. Eles viram a carniça. Por que a gente não procura o lado positivo? Essa é a ideia da psicologia positiva. De começar a mirar as coisas boas que estão acontecendo. É claro, isso não quer dizer, né, que nós vamos apagar o lado negativo. Sim, eles estão lá. Mas será que se eu estiver bem comigo mesmo, eu não olho esse lado negativo com outros olhos, e ele seja menos ameaçador do que ele parece? Eu estou esperando primeiro o problema desaparecer para eu ser feliz ou ser mais lúcido, e talvez está dependendo de uma mudança pessoal para que eu veja aquilo diferente. Bom, vamos ao intervalo, depois vamos comer alguma coisinha, daqui 10 minutos a gente volta, que tem muita coisa ainda para a gente trocar ideias, tá? É o alimento material agora. Bom, vamos começar. Joana de Ângeles vai dizer, então, a respeito de Jesus, o seguinte: ele sabia que o mal preservado do coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo. Então, o mal preservado do coração. Se nós guardamos mágoa, se guardamos inveja, ódio, são males que estão guardados dentro do coração. São tormentos, porque imagina a mágoa. Qual é a lógica da mágoa? A mágoa objetiva prejudicar o outro, se vingar do outro, né? O programa da mágoa é esse. Então imagina esse programa dentro de você. Tem algumas pessoas que acham que a mágoa provoca câncer. Então imagina o que isso vai ocasionando dentro da pessoa. Mas vamos pegar o mais simples que acontece conosco no cotidiano. Se você está com raiva de uma pessoa e de vez em quando lembra nela, vem aquela carga de emoção desconfortável, traz uma queimação, a pessoa fica perturbada, fica pessimista, fica com raiva, né? Então, essa carga de emoção, ela altera a personalidade. Portanto, nós temos que trabalhar nosso mundo interior. A pergunta que eu fiz anteriormente, né, por que nós guardamos isso interiormente, e cada um deu a sua opinião, assim, é muito amplo, do meu ponto de vista, para falar a respeito. Então, veja bem, o indivíduo pode trazer de vidas passadas marcas que não foram resolvidas, transtornos que não foram resolvidos. Então, o indivíduo cometeu um crime. Então, hoje pode aparecer através de uma paranoia, de um sentimento de culpa muito grande. Ele fez errado, gerou uma culpa. E a pessoa vem transtornada. Então, isso que ele traz dentro dele gera desequilíbrio na personalidade. Além do que,
na vida presente, os males que eu pratico, ou as coisas que praticam comigo, e eu guardo dentro de mim, isso vai gerar também tormentos pessoais. Então, dá para nós percebermos aqui coisas que trazemos do passado, como também das situações atuais, que nós ficamos ruminando, que guardamos, vão gerar alteração na personalidade. Ok? Bom, nós temos uma outra variável também, que é a obsessão espiritual. O obsessor chega cheio de ódio, cheio de vingança, e através de vários métodos, da hipnose, das suas energias, ele pode causar um sofrimento na pessoa muito grande, um tormento, etc. Né? Algumas pessoas, quando ficam incorporadas, segundo alguns psiquiatras, a pessoa surtou. Não é que surtou, ela incorporou o espírito que está dementado. O espírito dementado, ele está totalmente desequilibrado e deixa o encarnado desequilibrado. Então, nós tem alguns sentimentos que nós trazemos do passado, que eles estão bem arraigados, porque nós já vivemos isso às vezes há alguns séculos, e para superá-los é preciso esforço, o indivíduo se exercitar, ir trabalhando, tirando aquilo que ele traz do interior, as ideias, as imagens. Por exemplo, vamos pegar um caso que acontece bastante entre famílias. De repente você tem um pai que é super severo com você, né? E esse pai pode ser um inimigo do passado, que você o prejudicou, e hoje ele nasce como seu pai. Então ele vem cheio de ódio daquilo que você fez para ele no passado. E esse ódio, ele vai se manifestar através dos maus tratos, da comparação que ele faz de você com os outros, da perseguição, da desqualificação, tudo, né? Então, essa carga de ódio que ele está jogando em cima da pessoa, ele às vezes não consegue controlar, às vezes, né? Agora, o filho, ele pode entrar naquilo e se desequilibrar. Eu conheço uma pessoa que a mãe é esquizofrênica e o pai começou a surtar depois da terceira idade, né? E ela, a vida toda, ela assistiu esses pais brigarem na frente dela. Esses pais egoístas que só pensavam neles, queriam tudo para eles, para elas, para as filhas, nada, e maltratavam as filhas, desprezava, não dava carinho, não motivava, não fazia nada. As filhas eram quase empregadas que tinham que fazer só a limpeza de casa. Hoje, esta pessoa adulta, ela está bastante desequilibrada, não é? Ela não acredita que possa ser feliz, ela acha que casamento só vai trazer isso que ela assistiu a vida toda. Então são pais desequilibrados que afetam a pessoa. Mas por que ela nasceu com eles? Porque ela tinha vínculos. Bom, olha só a lógica. Essa é a minha lógica, gente, não é a verdade. Se eles nasceram desequilibrados, eles foram desequilibrados no passado. Provavelmente as filhas contribuíram para que ela ficasse desequilibrada. As filhas tiveram alguma participação, elas são cúmplices na situação, senão não teriam nascido juntos. E sofrido esses maus tratos dos pais, né? Então ela nasceu nesse meio hostil, porque ela tem vínculos. E aí poderia dizer, mas coitada, ela não tinha defesa nenhuma, não dava para proteger. Às vezes é um resgate. É ela que provocou isso, ela que pediu. Às vezes a pessoa pede para renascer naquela situação, achando que não vai se deixar abater, que não vai fraquejar, que vai superar ou suportar os maus tratos que vão receber. Só que chega aqui, a carga emocional é muito forte. Aos pouquinhos, esse comportamento desajustado dos pais vai desequilibrando a pessoa, que ela não consegue se defender. Depende da estrutura familiar. Portanto, se você sente alguma coisa por um filho, por um pai, mãe, parente, se você der vazão nisso, você está repetindo o passado. Será que vale a pena? Então, é começar a tomar, desculpe da palavra tomar, não, educar estas emoções. Eu sinto raiva do meu pai, eu queria pegar ele pelo pescoço, mas eu vou tratá-lo bem. Quando eu começo a tratá-lo bem, eu estou desenvolvendo simpatia.
Ah, mas eu estou sendo incoerente porque eu não sinto isso. Sim, eu não sinto, mas eu estou fazendo conscientemente. Eu não estou fingindo que eu gosto dele. Eu estou aprendendo a me simpatizar com ele. É um aprendizado, porque o amor se aprende, não é uma coisa boa. Então, de ódio, eu posso vê-lo como uma pessoa simpática. Eu posso ser amistoso com ele. Daqui a pouco, nós podemos nos tornar grandes amigos. E nessa trajetória evolutiva, tudo muda. Tudo muda. Ele hoje é o déspota, ele é a pessoa que fez em todo mundo. Amanhã ele pode precisar de você, dos seus cuidados. Às vezes aparece uma doença que acaba com aquela presunção, que acaba com aquele orgulho de a pessoa se achar melhor do que todo mundo. E aí a pessoa começa a abrir as guardas, sair daquela defesa doentia e aceitar o afeto do outro e querer o afeto do outro. Vocês vejam, às vezes nós somos arrogantes, orgulhosos e cheios de dedos, não quero, não sei o que lá. Vem um transtorno em nós, vem uma doença que nós queremos o colo do outro. Nós queremos o olhar do outro. Então, aquela situação que parece ruim, olha só como a gente tem que fazer uma leitura diferente. Parece que aquele transtorno é ruim, parece que a doença é ruim, mas ela veio destruir a fantasia que eu tinha de achar que eu era melhor que todo mundo. Então, faz com que eu fique mais modesto e que aceite o afeto do outro. Então, aí, às vezes, essa ligação afetiva está rompendo séculos de brigas que aquelas pessoas vinham praticando e não tinha jeito de resolver. Né? E se nós persistirmos ainda, quem sabe, você ainda até o final da vida não aceita o seu pai, aí ele desencarna, aí você casa e ele vem como seu filho. Aí você não suportava, aí vai pegar ele no colo, fazer bilu-bilu, né? Vai fazer brincadeira, vai se fingir de bobo, o pai, né? De cavalo, o filho sobe em cima. São as loucuras. Você ia fazer uma pergunta? Eu estou falando, né, que no caso da pessoa que vem, do pai, né, causa aquele desequilíbrio no filho e tal, e aí aquela pessoa acaba ficando também desequilibrada, né? Por exemplo, ela teria como reverter isso, teria? Sim. Se ela quisesse. Ela hoje está procurando reverter. E se não reverter? Aí vai ficar desequilibrado, aí vem uma outra vida, todo mundo desequilibrado assim, mas Não, vai. se ela perdoá-los, como ela já está perdoando, ela está ajudando os pais hoje. E se ela não perdoar? Olha o revés da vida, né? Então eles eram egoístas, só pensavam neles. Hoje eles estão cheios de doenças e ela cuida deles. Ela está fazendo a parte dela. Eles ainda estão pendentes. Eles ainda vão ter que responder pelos males que praticaram, né? Ela está fazendo o papel dela. Pode ser que, aí eu não sei como que é a história evolutiva da família dela, mas pode ser que ela não tenha mais pendência com eles. Ela vai construir outras relações, vai saber como que é. E eles vão ter que resolver esses maus tratos com outras pessoas, né? Se não resolve, aí volta de novo resolver. Sim, sim. Por isso que nós, hoje, refletindo sobre isso, com o Espiritismo, quais são as pessoas difíceis em nossas vidas? Nós vamos querer repetir o passado ou vamos melhorar a situação? Nós vamos ficar brigando o tempo todo, disputando o braço de ferro para ver quem é mais forte, quem é mais orgulhoso. Para quê? Então, será que não vale todo o esforço possível para melhorar a nossa situação? Pois não. No caso de um casamento, por exemplo. Sim. Deu certo. E aí você precisa voltar da outra vez. Se você tratou a pessoa bem, depois do casamento, você vai precisar voltar outra vez. Dá um frio na barriga. Isso daí eu acho que é bem amplo, né? Porque assim, entra aquilo que a gente estava falando no começo, às vezes nós achamos que fizemos e poderia fazer mais, não sei. Agora tem uma outra variável. Digamos que você desencarna e na vida espiritual você se refaz, renova, você vê o porquê daquela ligação. E aí, se você está fazendo uma coisa legal da sua vida hoje, você se deixa envolver de compaixão por aquela pessoa. Você quer voltar, você quer ajudar. Porque nós não estamos caminhando para o egoísmo. Esse negócio,
Eu já escutei várias pessoas, tá, em centro espírita, no consultório, eu vou suportar esse cara até o final da vida para não precisar voltar a vida que vem. Né? E não é assim, não é essa lógica egoísta. Olha que visão egoísta. Eu vou aguentar ele para me livrar dele e vir com outra pessoa. Mas na vida espiritual muda tudo. Se nós evoluirmos, nós vamos ter compaixão por aquela pessoa, nós vamos querer ajudar. E voltar, e às vezes com sacrifício. Quantos pais vêm com sacrifício para ajudar um filho doente? Então muda a lógica, nós não podemos seguir esse raciocínio nosso humano. Muda tudo. Acho que foi, não sei se foi o Divaldo ou o doutor Abel que comentou isso, que uma mulher chegou para ele e falou: eu não aguento mais meu marido, depois de 40 anos de casado, eu vou me largar dele porque eu não estou aguentando mais. E eu não suporto mais, até hoje eu aguentei ele. Eu não quero mais saber. Ele falou: então, aí na próxima reencarnação, você vai ter que vir com ele de novo para você aprender a amá-lo, não aguentá-lo. É isso aí. Então, o Espiritismo fala, assim, algumas pessoas não gostam, né, disso que o Espiritismo fala, porque às vezes nós queremos mão na cabeça, nós queremos panos quentes. Nós temos que aprender a amar os outros. E aí? Esse período do egoísmo extremo, do egocentrismo, eu cuidar só de mim, dos meus interesses, essa é uma ideia de uma sociedade de consumo. É de consumo. Essa pessoa que você está desprezando, e isso você vê muito bem na literatura espírita, e mesmo nas sessões mediúnicas, às vezes essa pessoa que você não quer hoje, ela foi a pessoa que há 2 séculos atrás te levantou, te acolheu na casa dele, te deu emprego. E eu quero simplesmente afastar a pessoa? Se nós estamos caminhando para a fraternidade universal, como que pode? Então nós vamos ficar os escolhidos num canto e os maus vão ficar no outro canto? Nós vamos nos aproximar deles, não tem jeito. Agora, que tal começar a melhorar agora? Melhorar agora. E o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo de amar o inimigo? Você não vai amar como ama uma pessoa querida. Amar o inimigo é não odiá-lo, é não revidar. Já estamos ganhando alguma coisa. Então eu não gosto daquela pessoa, mas eu vou procurar não fazer o mal para ela, vou procurar ser simpático, vou cumprimentá-la. Bom dia, boa tarde. Em casa, às vezes, em casa as pessoas não se conversam, né? Então eu falo isso: olha, quando você chegar em casa, fala boa noite. Quando você sair de manhã, fala bom dia. É um exercício, pois não? Quando a pessoa não te cumprimenta. Você vai ser Azar dela. cumprimenta a pessoa, bom dia, boa tarde, como é que você vai? A pessoa chora feio, nem olha para tua cara, fica no vácuo, né? E aí? Estou fazendo a minha parte. Sim, cada caso é um caso, né? Tem situações que às vezes você então evita, porque não dá. Pronto, né? Mas tem outras que você não dá para fugir, na sua casa, por exemplo. Então você pode chegar lá, a pessoa não cumprimentar, e você, com simpatia, não esqueça que essa simpatia ela vai carregada de energia, né? Oi, boa noite. Pronto. Você já mandou aquelas energias. Deixa ela. Você faz a sua parte, né? Um dia ela vai ver que esse orgulho todo é uma besteira muito grande, vai se arrepender pra caramba. Pois não. Aconteceu comigo no meu prédio. Eu costumo cumprimentar todos, né? Porteiro, todo mundo. E a gente percebe que tem pessoas que não respondem. Só os dois no elevador. Boa noite. Aí a pessoa fica. Mas eu continuo cumprimentando. Aí tinha um porteiro que cumprimentava ele e ele parece assim que não saía. Não saía. Mas eu continuei. Agora ele já cumprimenta. Você vai desenvolvendo uma simpatia, né? Porque às vezes a pessoa pela posição para baixo, ela, sei lá, não se acha com a posição de ser contratada, de tão humilhada que ela é. Então aqui não também tem isso também. Bom, gente, o nosso tempo acabou, né? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém quer fazer mais alguma colocação? Voltando naquele assunto das enfermidades, né? Vamos supor, uma pessoa está com câncer. Estou sabendo há pouco tempo, especificamente câncer de mama. A doença já está instalada. Já pegou uma mama, já está indo para outra em questão de 15 dias. Já. Como é que essa pessoa pode trabalhar a cabeça dela para, pelo menos, sei lá, reverter esse quadro? Ela já vai começar a fazer quimioterapia? Como que ela poderia trabalhar a cabeça dela para se ajudar? Olha, é difícil. Eu acho que ela tem que fazer uma terapia, né? Tem que fazer uma terapia. Pelo menos ela lidar com isso de modo diferente. É aí que entra a reencarnação, explicando, né, o que isso significa, o aprendizado para a pessoa, para ela sair da vitimização, para ela aprender com a experiência. Tem gente que faz isso. Eu tinha uma cliente que ela teve o câncer, fez aquilo, perdeu o cabelo, ela fazia quimio um dia e no outro dia ia trabalhar. Uma boa, calva, super alegre. Tem aquele livro Amor, Milagre do Cerny Beagle, Cerny Beagle, acho que é assim o nome dele, que ele fala dos pacientes especiais e dos pacientes conformados. Os pacientes conformados é aquele que fala, tá bom, estou doente, deixa eu fazer aquilo. O especial, não, eu vou superar, eu vou sair dessa. E o índice de superação era muito grande, porque a pessoa se ajudava, né? Quem dizer que não ia fazer aquilo? Não, o conformado, ele fazia porque tinha que fazer. Mas ele não acreditava mais que pudesse melhorar. Fazia o que ele tinha que fazer. O cliente especial, ele acreditava que poderia superar. E isso ajudava na recuperação. Pelo menos diz o livro dele. Né? Ô Marco, oi. O que seja terapia de vidas passadas? Você como psicoterapeuta, terapia de vida passada? Olha, tem casos que ajuda. Que a pessoa já fez tudo e não conseguiu nada. A terapia de vidas passadas ajuda. No caso de depressão, assim, como? No caso de depressão, ajuda? Olha, depende da depressão. Da depressão, né? Se for leve. Se for leve, aí não é um caso, né? A própria terapia ajuda a pessoa. Qualquer um pode fazer? As esclerose múltiplas, quando, por exemplo, há indício de várias dores, as pessoas criam aquela sensação de dor constante e nenhum exame praticamente clínico é detectado. Muitas vezes falam que quando isso, de fato, a enfermidade não é identificada pelo plano terrestre, né, ele é um plano espiritual com tratamento, mas acredito também que tem uma parcela também psicológica nisso aí, não tem? Sempre tem, né? O lado psicológico, ele sempre está envolvido. Agora, a regressão, assim, não é mágica também, né? Porque tem gente que vai regredir, tem que vai ver tudo como nós estamos vendo aqui, né? Olha as personagens, olha quem é quem, não é bem assim. Qualquer um pode fazer regressão? Pode, mas cada um tem uma resposta diferente. Claro que regressão não é por curiosidade, não é para descobrir. É terapia. A regressão é só terapia para trazer coisas passado para descobrir a causa, por catarse, descobrir onde está a causa dos que sente hoje em dia. Isso. Porque, apesar do esquecimento da reencarnação, a gente traz muita coisa, traumas. Tive uma coisa traumática no passado, pode trazer, né? Então... Sim. Então, o estímulo para fazer a regressão é o próprio conflito, a perturbação. Então, eles dizem assim, a pessoa já entra no consultório regredida. Ela já entra... O conflito já é uma coisa do passado. Você começa a mexer nesse conflito, a pessoa ela volta. Não é que ela volta, ela rememora. Né? Mas eu fui submetido. Então, no meu caso, foi assim, é como você agora pensar na sua casa, essa imagem da sua casa que você forma na mente, é o tipo de imagem que eu via. Tem gente que vê imagem assim. Uma pessoa só eu vi que via as imagens vivas, ele se envolveu na experiência. Então, depende de cada um. E não é tudo que a gente pode acessar também, né? Que a pessoa não suporta. Vem uma carga aí de emoção muito forte e derruba a pessoa. Terrível. Pois não. Nesses dias de terapia que você remexe muito, assim, então quando eu faço terapia eu saio, um dia eu saio acabada do dia, porque mexe muito com a gente e demora algumas horas, né, talvez até uma noite, para você voltar de novo a harmonizar, assim.
Que dica que você dá para esse tipo de situação? Assim? Olha, aí que está, esse próprio mal-estar é porque foi mexido em coisas que estavam paradas, né? Então não dá para não doer. Então tem isso mesmo. Se você se identificar com a dor ou com a lembrança, ou seja, se você se apegar àquilo, você vai sofrer mais, né? Agora, tem que metabolizar, tem que elaborar. Mas isso acontece na terapia. O bom é você sair da terapia e esquecer, pensa em outras coisas. Mais alguém? Quando você... Só um minutinho. Pois não. Você disse da pessoa no casamento que ela conscientemente fala, eu não vou separar dele agora, porque eu vou ter que voltar, não tem encarnação, enfim. Ela está escolhendo viver infeliz também, né? Sim. Isso não seria bom, porque ela tem a consciência que ela não está feliz. E outra coisa, né? Se eu tenho uma pendência com alguém e não resolvo, eu carrego essa pendência dentro de mim. Como que eu vou ser feliz? Não. Aí eu vou para o outro casamento, mas carregando aquela bagagem. E eu vou transferir para esse novo casamento uma série de problemas também. Agora, quando o casamento mudar, é melhor se separar, é claro, que as pessoas ficam pior do que entrou. Tem casos que elas ficam inimigas, que elas se agridem, se maltratam, tem agressão física, então isso não é legal. Então tem que saber, né? Pois não. É quando você assim, entra em contato com uma pessoa que te perturba, né? Você sai assim, você sente um mal-estar e não tem como evitar, uma pessoa de família e tal, como fazer? Complicado, né? Aí talvez o ensinamento de Jesus, vigiar e orar. Agora tem que ver se não dá para sair. Se você morar na mesma casa, talvez não dê para sair. Agora, se é parente que visita de vez em quando, talvez tenha que espaçar a visita. Você visita... tem esses encontros que é só de velório, casamento, Natal. E é o máximo, né? Porque só de saber que vai encontrar a pessoa já começa a somatizar, desinteria, dor de cabeça, insônia, tudo. Mas é complicado. Agora tem situações que a gente tem que enfrentar, né? E aí que tá, a leitura que você faz pode ser diferente. Se você ficar carregado de raiva, de não suportar a pessoa, fica mais difícil. Se você faz uma outra leitura, eu preciso aprender alguma coisa com ela, isso está ensinando a eu ser mais paciente, a compreender mais, então a sua reação pode ser diferente. É porque mesmo tentando, né, assim, acaba te deixando meio perturbado. Tem situação que é difícil mesmo. E não dá para fugir, né? Espaços visíveis, né? E olha, não custa nada a gente ser simpático, né? Levar uma lembrança, não é comprar não, é fazer propositalmente para gerar simpatia. Dar um livro de presente, dar um CD de presente. Percebe? Para gerar... Como? Para pessoa difícil. Um dia vai ter que se reconciliar, né? Se você começa a plantar a semente agora, você está favorecendo. E aí também cabe aquela pergunta, será que a dificuldade nossa não é por conta do nosso orgulho? Ou da nossa intolerância? Tem que ver isso também. O outro pode ser o nosso professor, ele vai ministrar a aula mais difícil que nós temos que aprender. Os amigos às vezes ministram as mais fáceis, né? Mais alguém? Por vez, por favor. Se não, já estamos perto das 10 horas, né? 10 horas. Bom, então no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre tempo de renovação. Vai ser dia 26/6. Então, muito obrigado. Boa noite a todos.